Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Este é mais um vídeo da série de 10 factos ou 10 coisas em que eu faço uma seleção, não é um ranking, é uma seleção de 10 coisas que eu acho que vocês devem saber sobre o Japão ou a cultura japonesa. Achei que este era um formato que vos dava informação mais rápida, mais prática e mais de acordo com o que vocês querem saber. Então começámos com filmes, com vídeos de 10 factos sobre geishas e depois de 10 coisas que dificilmente irá encontrar no Japão. Estou sempre à espera das vossas perguntas e das vossas sugestões. Estas coisas que eu vou falar aqui são fruto das vossas perguntas e das vossas sugestões em vídeos anteriores, ou em mensagem, ou em e-mail. Portanto, usem os contactos que estão aqui por baixo, para eu responder mais diretamente àquilo que vocês querem saber. Então, coisas que não devem fazer no Japão. Vamos já começar. A primeira é: vocês não devem deixar lixo em local indevido. Isso no Japão é um assunto muito sério. Existem muitas regras. Quando vocês estão lá em turismo, não notam. Mas quando vocês estão lá para viver ou fazem intercâmbio como estudantes ou qualquer coisa assim, vocês vão logo sentir a importância de separar o lixo e colocar o lixo na rua num determinado sítio, num determinado dia, a uma determinada hora. A primeira coisa que vocês têm que aprender quando vivem lá de uma maneira mais prolongada é isso. Existe de facto uma lei do lixo, é uma lei de 1970 e depois ela foi reformulada, foi feita uma adenda à lei em 2010. Descreve como é que se faz a gestão dos resíduos, tanto os industriais como os domésticos. Portanto, as empresas também têm que obedecer a isto, também não podem, por exemplo, imaginem que vocês têm uma empresa e precisam de deitar fora uma grande quantidade de coisas. Vocês também não podem utilizar os caixotes de lixo normais. Aliás, nem há caixotes de lixo normais. É tudo diferente e vocês têm que aprender a fazer isto da maneira correta, segundo a legislação do Japão e segundo a prática do Japão. Portanto, sempre que vocês chegam a um determinado município, equivalente a um município, equivalente a um conselho, vocês têm regras para gerir os resíduos nesse conselho, nesse município, e vocês vão receber essa informação quando estão, por exemplo, à procura de alugar casa ou até residência de estudantes. Portanto, ninguém nasce ensinado, vocês vão receber informação sobre isto. Devem a levar a sério. Alguns estrangeiros acham que isto é um bocado opcional. Não é? Portanto, se vocês forem estudantes de intercâmbio, mesmo que vocês só estejam lá 6 meses, se vocês estão numa residência de estudantes ou se vocês estão a alugar um Airbnb por um mês, se querem fazer uma viagem mais prolongada, mas alugam um Airbnb ou alugam casa, vocês também vão ter que respeitar a lei da separação do lixo e, e os dias e as horas a que eles podem ser postos na rua para recolha. Então, isto é um exemplo entre muitos possíveis. Este é só um exemplo de um folheto feito em inglês a pensar em estrangeiros que vivem numa determinada cidade. E numa certa parte do folheto, eu tirei este print screen, em que vocês podem ver as informações que eles dão. Portanto, eles dizem, por favor, ponha o lixo na rua às 8 da manhã, no dia em que vai ser feita a recolha daquele tipo de lixo. Por exemplo, há um dia para o papel, há um dia para... Uh, Estou-me a lembrar do papel porque era sempre aquele. Há um dia para cada tipo de coisa. E vocês, àquela hora, põem lá. Não devem pôr muito antes e, sobretudo, não devem pôr depois porque já não vai ser recolhido. Um, eles enfatizam muito o facto de vocês não deverem deitar o lixo na rua antes da hora da recolha, mesmo à beira da hora da recolha. Ou se vocês às vezes morarem num prédio de vários apartamentos, pode haver alguém que faça esse serviço, vai a cada apartamento buscar e põe lá fora porque senão coisas como os corvos podem começar a espalhar o lixo todo na rua. Os corvos no Japão são enormes, são enormes e não têm vergonha nenhuma, inclusive das pessoas. E aquelas horas da manhã, a partir das 6 da manhã, se vocês puserem o lixo na rua demasiado cedo, eles vão e estraçalham os sacos todos e espalham a lixeira toda na rua. E, a sério, é horrível. E eles não têm vergonha nenhuma de fazer isso. Um, Depois existem também aquelas coisas grandes, o que nós chamamos os monos, os eletrodomésticos, um sofá velho e tal. Vocês também têm que marcar para irem buscar, ou então têm que ir vocês a um posto de entrega de lixo de grandes dimensões e
pagam para processar esse lixo. Essa é outra coisa que as pessoas não sabem. Se for muito lixo de uma vez, por exemplo, se vocês tiverem mudado de casa e tiverem a fazer um grande destralho, uma cena à la Marie Kondo, vocês depois vão ter que levar os vossos 60 sacos de lixo. Estou a dizer assim uma coisa exagerada, mas isto acontece quando a gente muda de casa. Aí vocês têm que ir a um centro de gestão de resíduos e pagam ao quilo se não tiverem as coisas já completamente separadinhas por materiais. Então, gerar lixo sai caro. Deitar fora lixo, sobretudo em grandes quantidades ou não separado nestes centros de gestão de resíduos, também custa dinheiro. E é por isso que algumas pessoas e algumas empresas se portam mal, e foi por isso que tiveram que criar esta lei, para as pessoas simplesmente não deixarem o lixo em áreas assim, ou urbanas ou não urbanas, mas assim abandonarem o lixo. É por isso que essa lei existe. Mas como essa lei existe, se vocês a violarem, estão a incorrer numa penalidade. Mas, mas a solução para isto é, porque eu gosto de dar soluções, a solução para isto é vocês irem deitando o vosso lixo sempre que vêm este tipo de caixas. Porque na internet vocês vão ver imensa coisa sobre o Japão é incrível por isto, ou o Japão não tem isto, ou o Japão tem muito disto. Há muitas ideias feitas naquela lógica de o Japão é tão esquisito, é tão incompreensível. Não é nada incompreensível, vocês já têm é que entender a cultura. E se não entendem, eu estou cá para isso. Sim. E dizem que não há caixotes do lixo no Japão, por exemplo. Se calhar não há caixotes do lixo como há na Europa, mas há caixotes do lixo no Japão. Há lojas de conveniência em todo o lado, literalmente quase de 500 em 500 metros. Há uma loja de conveniência. E as lojas de conveniência costumam ter à porta estes conjuntos, aliás, são vários caixotes do lixo com temas separados. Portanto, ali do lado da garrafa podem ver uma garrafa que eles chamam pet bottle, que é aquelas garrafas de plástico tipicamente que têm as bebidas, quentes ou frias, as águas, os chás, etc. Portanto, as garrafas de plástico do tipo PET, que têm bebidas, normalmente são ali. Depois vocês têm as garrafas de vidro ou as latas, também das bebidas, mas às vezes há sopas também em lata, e as garrafas de vidro, põem no outro. Depois no outro lado é os sacos de plástico, os pacotes nos quais estava a comida que vocês comeram, que está à porta da loja de conveniência, porque normalmente as pessoas vão lá e compram as comidas prontas, o bento, não é? A caixinha da comida. E podem até aquecer lá dentro, tem micro-ondas e podem comer lá dentro, às vezes tem sítio para sentar à beira da janela. E depois as pessoas, ou lá dentro ou cá fora à saída, põem aqui o lixo. Então, caixas de plástico ou de PVCs ou outros tipos de materiais assim, e também os próprios sacos, e os pacotes dos pauzinhos, e os pacotes dos embrulhos dos onigiris, e tudo, metem naquele cor de laranja. E depois ao lado é papéis, ou outro tipo de pacotes mais desse tipo, de material que parece mais papel. Normalmente no Japão eles têm muito o costume de dividirem o lixo em burnable e non-burnable, ou seja, que se vai queimar ou não, porque eles fazem incineração e depois aproveitam o calor da incineração para gerar energia. Essa foi a solução que eles encontraram. É questionável se este nível ecológico é sustentável ou não, porque na prática eles estão mais a queimar do que a reciclar, ou estão mais a queimar do que a pensar em não produzir materiais que poluem. Então, isto é assim discutível, mas é o sistema que eles têm. Então, muitas vezes vocês vão ver a gestão dividida em burnable e non-burnable, e pet bottle do outro lado e papel do outro lado. Normalmente é assim. Então, sempre que vocês têm lojas de conveniência, como vocês veem aqui nesta imagem, vocês têm sempre caixotes do lixo à porta das lojas de conveniência, e elas existem em todo lado. Mesmo que vocês estejam assim numa estrada, no meio de campo de arroz, em lado nenhum, onde eu já andei a conduzir muitas vezes, aquele carro e conduzo, mas vocês vão encontrar, mesmo à beira da estrada, mesmo em nenhum. Portanto, se vocês tiverem o lixo com vocês, na vossa mala, na vossa mochila, porque fizeram lixo a determinada altura do vosso dia, vocês passam numa estrada, veem isto, tem parte de estacionamento, param o carro, vão lá e põem o lixo no caixote. Pronto. Não é preciso incorrer em multas ou deixar no lixo errado. Mas isso acontece. Incorrer em multas e deixar no lixo errado. Isso acontece mesmo às pessoas que lá estão. Eu dei aqui um exemplo de uma notícia
super recente, já deste ano, que é uma notícia de um cidadão que ele tem passaporte britânico, mas pelo nome é muito óbvio que se trata de uma pessoa que era japonês com passaporte britânico, portanto nipodescendente ou qualquer coisa assim, e que estava a trabalhar no Japão há vários meses, e pelo menos meses, e ganhou o costume de pôr o lixo dele do almoço, portanto, o que eles dizem é que é o lixo do almoço, não especificam, mas provavelmente era uma lata ou uma garrafa de plástico de bebida, mais aquelas caixas do Bento. E também dizem que era os pauzinhos também, a bebida de plástico e a caixa de comida e os pauzinhos, está aqui na notícia. E enfiava aquilo na caixa do correio, porque confundia, essa foi a desculpa que ele deu, confundia a caixa do correio com uma caixa de lixo. O que as autoridades não acharam que era uma boa desculpa, porque a caixa do correio está identificada e diz post, e post em letras de alfabeto é um bocado inconfundível, e então ele foi multado na mesma. E, portanto, isto é sério. Se vocês puserem o lixo, nem digo numa caixa de correio, se enganarem, pode acontecer, se enganarem, sobretudo se não estiverem familiarizados com o formato das coisas e tal. As caixas de correio são sempre vermelhas e dizem post. Mas se vocês se enganarem e estão a incorrer em crime, pode-vos acontecer aqui o mesmo que o senhor desta notícia, o Anthony Tanaka. Portanto, não façam isso. Portanto, a multa foi bastante cara, em termos de dólares, foi mais de 4 mil dólares, quase 5 mil dólares, e podem correr em pena de prisão até 5 anos, se vocês fizerem isto, pôr o lixo em sítio indevido. Portanto, não deitem lixo em local indevido, ou na hora que não é, ou no lixo errado. Isto para explicar a notícia toda. Depois, segunda coisa, fazer perguntas ou dar opiniões, fazer perguntas aos japoneses ou dar opiniões sobre assuntos que são tabus. Não. Os japoneses são assim para não e maru para maru, que é bola para certo. Bola para ok, certo, sim. Isto para não. Então, é assim. Dentro da sociedade japonesa, e se vocês estão lá ou para estudar, ou para fazer um intercâmbio, ou para trabalhar, ou se estão lá para fazer uma visita cultural imersiva em que vocês realmente entendem o que é o Japão e os japoneses têm um mergulho realmente cultural e lidam com o Japão e os japoneses. Isso também requer da nossa parte uma certa flexibilidade, uma aprendizagem de como ver as coisas da perspectiva do outro e que as culturas são todas diferentes e aquilo que é certo e errado depende de cada cultura. E para os japoneses, como sociedade em geral, a harmonia da sociedade, o conceito do wa, de não criar animosidade, ou conflito, ou dissidência, ou resistência, é mais importante do que tudo. O grupo e a harmonia do grupo e da sociedade é mais importante do que tudo. Então, coisas como expressar opiniões que são muito contrárias ou muito diversas ao grupo em que se está em determinado contexto, em determinado momento, ou fazer perguntas sobre tabus da sociedade japonesa, eles criam muito desconforto. E eles destroem, eles quebram. É assim, eu acho que na mentalidade japonesa é quase uma ideia como estilhaçar um vidro. Estão a ver? Se existe uma harmonia, tudo transparente, e lindo e reluzente, e depois se alguém diz alguma coisa que é muito, muito contrária à opinião do grupo, ou choca as pessoas, ou levanta um tema que é controverso, ou faz perguntas que são perguntas assim muito sim ou não, diz-me, dá a tua opinião, quero saber sobre este assunto. Isso é um assunto sensível na cultura japonesa, isso vai introduzir ali sharpness, pontos bicudos na conversa. O vidro transparente e brilhante vai se estilhaçar em 1000 pedaços que podem ferir a sensibilidade das pessoas. É um bocado dessa imagem que eu tenho na cabeça quando penso na sensibilidade japonesa em relação a isto. Então, se vocês querem dar bem no Japão, e se vocês querem dar bem com os vossos colegas e com os trabalhadores e com tudo, vocês têm que ter isto em conta. E alguns dos assuntos tabus do Japão são, por exemplo, assuntos que têm a ver com a família real japonesa, a descendência,
ser ou não ser a mitologia, se é verdade, se não é esta ideia muito ocidental de tentar apurar a verdade dos factos, se não é o mais importante no Japão. Se, se descende de deuses ou não, se são divinos ou não, o que é que se passa na família imperial japonesa. Outro tema que é tabu são as coisas relacionadas com a Segunda Guerra Mundial, na China ou na Coreia, as consequências que isso teve para aqueles países, ou até as consequências que aquilo teve no Japão. Eu não estou a dizer que não seja interessante vocês estudarem sobre isso. Ei, eu sou investigadora em estudos japoneses, eu escrevo sobre isso. Eu escrevo sobre isso e faço a minha vida de investigar e dar aulas e escrever artigos sobre isso. Acontece que uma coisa é o que vocês investigam, e no meu caso até investigo academicamente e pagam-me para escrever artigos. Outra coisa é numa conversa com japoneses. Eu não vou chegar a um grupo de japoneses em qualquer contexto, sem ser no contexto, por exemplo, de uma conferência académica internacional em que estamos a discutir estes assuntos, mas que eu nem me meto muito neles, mas pronto, não nestes em particular. Mas imaginam que vocês estão numa conversa casual entre pessoas normais e vocês vão falar do massacre de Nanquim ou das mulheres de conforto da Coreia. Vocês não fazem isto no Japão, mesmo que vocês tenham essa curiosidade. Vocês vão ler, vão estudar, vão procurar informação, mas não vão pôr-se assim a perguntar isto às pessoas, porque isto introduz nas pessoas um sentido de obrigação, delas terem de se posicionar contra ou a favor, e isso é muito agressivo para os japoneses. Vocês exigirem que eles se posicionem de uma certa maneira. Outro tema tabu é, por exemplo, tudo o que tem a ver com Yakuza, com máfia, com as relações entre o próprio governo japonês e a máfia, que há, mas não, a mesma coisa, isto não é bom introduzir numa conversa, isto não é bom vocês darem opiniões muito fortes em relação a isto, porque podem ir ao encontro ou podem ir contra as opiniões das outras pessoas com as quais vocês estão. Então, harmonia acima de tudo, assuntos sensíveis ou tabus, muitas reservas a pronunciarem-se sobre isso ou exigirem as opiniões dos outros sobre isso. Se vocês quiserem, dá bem no Japão. Portanto, eu já expliquei isto, é um conceito que é o mais importante de tudo. É a harmonia do grupo e não introduzir conflito, não introduzir dissidência. Depois também há outro aspecto aqui que é importante considerar, se vocês quiserem aprender mais profundamente sobre a cultura japonesa, que é o One e o Tatemai. E eu já falei aprofundadamente disto no webinar sobre os conceitos essenciais da análise social do Japão contemporâneo, que dou online e já foi essa sessão, mas pode vir a ser outra sessão se vocês pedirem. Um dos conjuntos, uma das dialéticas importantes para entender aqui isto é a ideia de Hone e de Tatemai, que é o interior, por um lado, o interior e as opiniões interiores e individuais de cada um, e por outro lado, a face social pública e como se expressam emoções, como se expressam sentimentos, como se expressam opiniões, como a linguagem corporal da pessoa é, como a linguagem verbal, até a intuação, até o tom de voz da pessoa muda. Então, uma coisa é o que se faz para fora, e outra coisa é o mundo interior que na cultura ocidental se considera verdadeiro. Então, na cultura ocidental existe esta dialética entre o que é verdadeiro e autêntico e o que é falso e simulado e máscara. Na cultura japonesa isto não existe. Não existe essa dialética de contrários. Eles não veem isto como um é verdadeiro e outro é falso. Um é o autêntico e o outro é mentira. Um é estar a enganar-vos. Não, eles não veem esta dialética assim. Eles veem isto como preservar para dentro as nossas opiniões para não ferir o coletivo e o grupo, e também veem o Tatemai como uma coisa necessária e até um sinal de maturidade da pessoa. É saber comportar-se em sociedade, é saber sorrir em vez de mandar vir, é saber não sobrecarregar o outro com as coisas que se passam connosco. Portanto, eles têm uma lógica, a cultura japonesa tem uma lógica que vê a existência de Hone e Tatemai como complementares e absolutamente necessária para funcionar em sociedade. Então, se vocês estão na escola, se vocês estão no trabalho, se vocês estão com outras pessoas, vocês comportam-se
tatemai. Vocês só são Rona para vocês próprios e para a vossa família mais próxima e eventualmente um ou dois amigos, daqueles que vocês conhecem a vida toda e que já são quase unha com carne. De resto, tudo muito focado no tatemai. Terceiro desta lista. Tenho que andar mais rápido, senão nunca mais chego aos 10. Mas é que eu acho que a explicação é importante. Digam-me nos comentários se vocês querem a explicação toda ou não. Eu acho que a explicação é importante, é por isso que eu tenho este canal. Então, a terceira coisa que vocês não devem fazer no Japão é, e eu aqui vou incluir muitas coisas diferentes, mas é aquela ideia de pedir borlas ou abusar das ofertas. Isso tem a ver com o valor diferente que se atribui ao dinheiro, ao numerário, ao pilim no Japão e no Ocidente. Então, na cultura japonesa, tanto informal como formal, existem várias situações onde é requerido pagamento, é verdade. E isso nem sequer está explicitamente indicado. E um dos casos é a tal história da caução. Na Coreia também é um bocado assim, mas eu só sei, conheço bem o caso do Japão, então vou falar mais do caso do Japão. Por exemplo, se vocês querem alugar uma casa, vocês vão ter que pagar à pessoa que é a proprietária da casa ou à empresa que é a proprietária da casa para ficarem naquela casa, obviamente. Mas não vão só pagar a mensalidade da renda. Vocês, no início, vão pagar uma quantia grande que é considerada uma prenda. E isto não é bem como as cauções das rendas no mundo ocidental, em que depois no final vos devolvem. Não, isto é mesmo um dinheiro que vocês dão, está dado, e depois dependendo dos sítios e dependendo das situações, pode ser darem dinheiro mesmo, ou pode ser darem géneros, dar na forma de uma coisa que é cara, e portanto que custou aquele dinheiro. É um dinheiro que vocês dão como prenda para basicamente pedirem o favor de morar na propriedade daquela pessoa. E isto já nem estou a falar da questão de alugar a estrangeiros é diferente, é mais difícil, sai mais caro. Não, já nem estou a falar nisto. Isto é a mesma coisa que acontece mesmo entre japoneses. Então, esta ideia, muita gente consideraria esta ideia injusta, mas porquê é que tu tens que fazer isto? Mas é a maneira como a cultura japonesa funciona. Se isto está marcado, não está. Se isto está escrito na papelada, não está. Mas é assim que a sociedade funciona. Há muitas situações no Japão em que vocês têm que dar dinheiro às pessoas para conseguirem que as coisas aconteçam. E isto não está explícito e não está, e vocês não vão ver uma lei sobre isso, e vocês não vão ver um artigo sobre isso, e ninguém vos vai dizer isto é assim e tal. E é muito difícil confirmar. Mas estando no Japão e fazendo as coisas funcionarem, trabalhando no Japão sobretudo, vocês veem muito disto. Por exemplo, era muito costume, e ainda é costume se eu voltar a fazer isso, vocês conseguirem entrevistas no Japão, vocês têm que pagar as pessoas que vocês estão a entrevistar. E depois pensam, mas assim há interesses pelo meio. Os ocidentais muitas vezes dizem coisas como, mas isso é corrupção, ou isso há interesses pelo meio. Mas é assim que funciona. Se vocês querem o tempo das pessoas, vocês têm que pagar. Se vocês querem entrar na casa das pessoas, vocês têm que pagar. E isto é visto como o dinheiro circula mais naturalmente. Mas, por outro lado, há determinadas situações em que o dinheiro não deve circular. Como, por exemplo, dar gorjetas. Essa é uma coisa que está mais normalizada no Ocidente e no Japão em particular, não. Se vocês chegarem a um empregado num restaurante e lhe passarem uma nota de 1000 ienes ou 2000, por acaso há poucas notas de 2000, uma nota de 1000 ienes para a mão e dizerem, olha, arranja-me uma mesa boa, ele vai ficar muito confuso. Ele ou ela, empregado de restaurante, vai ficar muito confuso, porque não é suposto eles aceitarem gorjetas nem no início nem no final do serviço. E se vocês as dão, as pessoas ficam mesmo ofendidas, porque é como se eles estivessem a roubar ao patrão do restaurante. Porque todo o dinheiro que vocês gastam no restaurante deve ser na conta do restaurante, não deve ser outras coisas. Então, ok, muita gente me diz, então dás uma quantia muito maior do que parece que é uma prenda ou um suborno a uma pessoa e depois uma coisa tão simples como uma gorjeta não dás. Se tem lógica? Não sei se tem lógica, mas é assim que funciona. E eu aqui estou para vos falar da realidade e do que funciona no Japão. Então, sim, tenham em conta, porque o que está por trás disto no Japão é aquela ideia que tem origens budistas, milenares, que dinheiro é uma coisa suja.
O dinheiro é uma coisa vil, é uma coisa que as pessoas não devem. No Japão nota-se muito isto, que a relação entre o dinheiro e as mãos é uma relação muito mediatizada, tem muitas coisas pelo meio. Porque o que está por trás disto é aquela ideia espiritual, budista, ancestral, de que o dinheiro é poluído e polui a integridade de uma pessoa. Então, sempre que vocês têm que pagar alguma coisa no Japão, as pessoas põem o dinheiro numa bandejazinha, num tabuleirozinho, vocês põem o dinheiro para pagar, a pessoa põe o dinheiro do troco, etc. Há sempre qualquer coisa a mediatizar a relação do dinheiro, que é como para não ser mão em mão, porque isso tem uma carga muito negativa no Japão, a ideia de passar dinheiro de mão em mão. Então vocês vão ver sempre estes tabuleirinhos em lojas, em restaurantes, e é lá que vocês põem o dinheiro e depois é lá que as pessoas põem o troco, e é como que há uma plataforma para lidar com o dinheiro e dilui o impacto do dinheiro passar de mão em mão, porque esse é que é um ato visto e sentido de uma maneira muito visceral, como uma coisa suja e poluída. Depois, por outro lado, é muito engraçado no Japão como vocês devem evitar pedir borlas e devem evitar abusar das ofertas e devem ter muito cuidado como manuseiam o dinheiro e devem ter muito cuidado com o que é que se paga e o que é que não se paga, porque a relação dos japoneses com o dinheiro é muito diferente da nossa. E há coisas e sobretudo não devem abusar de certas coisas. Eu já vou falar mais do abusar de certas coisas. Mas por outro lado, e agora quero me focar nisto, mas por outro lado, há uma enorme relação de confiança com as pessoas, na seriedade das pessoas. É isso. Eu acho que o que acontece no Japão, e em particular, se calhar num Japão mais rural, menos grandes mega metrópoles, é que as pessoas confiam na seriedade das outras pessoas em relação a dinheiro, em relação a não tirar o que não é seu. E uma das coisas onde se vê isso muito bem são nestas barraquinhas de venda de legumes e frutas e às vezes até outras coisas, às vezes até artesanato ou louça ou o que seja, mas é mais frequentemente legumes e frutas. Vê-se muito nestas barraquinhas que existem em qualquer sítio minimamente rural no Japão. E até vou mostrar aqui uma fotografia desta prateleira noutro ângulo. Portanto, esta prateleira desta barraquinha. Vocês podem ver aqui os legumes já arranjadinhos, lavados, agrupados em conjuntozinhos, dentro do seu saquinho de plástico. Até tem uma etiqueta a dizer quanto é que pesa e quem é que é o produtor e a descrição do produto. Vários legumes fresquíssimos que, por algum motivo, quem cultiva aquilo e quem arranja aquilo tudo acha que não rende fazer um acordo com uma cadeia de supermercados e ir lá pôr, se calhar para ele, agricultor ou associação de agricultores, se calhar não rende fazer isso. Então eles põem aqui nesta barraquinha no meio da rua, que não tem outro nome, com uma etiqueta a dizer quanto é que custa cada saquinho e uma caixinha para pôr a moeda. E pronto, e tá. E as pessoas deixam aquilo no meio da rua e ninguém pensa duas vezes. E depois dá imenso jeito, porque nestes sítios há menos lojas. Então é giro quando vocês estão, lá está, carro a passar na estrada, dá-vos jeito, estão a caminho de casa no final das aulas ou no final do trabalho e dá-vos jeito, param ali, veem o que é que querem levar para o jantar, põem as moedinhas na caixinha e levam. E é muito mais barato do que nos supermercados. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, estes saquinhos de tangerinas a 100 anos, isto é 85 cêntimos ou 80 cêntimos para um saquinho de tangerinas, que é um preço quase português. Não é assim no Japão, ok? Sobretudo a fruta e os legumes frescos no Japão, sobretudo a fruta, são muito caros, muito caros. O único sítio onde o preço é realmente acessível é em mercados de frescos, até em sítios urbanos, ou este tipo de barraquinhas self-service ao longo da estrada, ao longo da rua. Pronto, e lá está. E depois há esta caixa e as pessoas põem o dinheiro e vão-se embora. Portanto, nessa situação há super confiança no dinheiro. As pessoas sabem que a relação delas com o dinheiro é tão poluída, é tão suja, que as pessoas não vão agarrar o dinheiro que não é seu. Porque isso é agarrar mais das coisas que o poluem do que aquilo que é estritamente necessário. Outra coisa que eu queria dizer acerca ainda da relação com o dinheiro é não abusar das ofertas, não abusar das borlas, por exemplo, na situação dos guias turísticos. Isto é uma coisa que eu assisti muito ao longo do meu trabalho dos últimos anos, sobretudo porque 2017, 18 e 19 o Japão explodiu de turismo internacional e
cada ano eles estavam a ultrapassar os máximos do ano anterior. Então, como houve muito mais turismo internacional, uma das coisas que também aumentou proporcionalmente foi o pedido de visitas ao Japão com guias, que não fossem guias profissionais. Porquê? Porque as agências de viagens e as plataformas de viagens e às vezes até os grupos organizados entre amigos e não sei o quê, chegavam à conclusão, quando consultavam os serviços, que um guia oficial do Japão, que é uma pessoa que estuda muito, passa muito tempo a fazer exames, a fazer estágios, a certificar-se, que isso era um serviço que saía caro. Um guia no Japão pode-vos custar à vontade entre 200 a 300 euros por dia. E, portanto, isto para um grupo, se for um grupo de 10 pessoas, se calhar achavam que ficava muito caro. Então, não queriam estar a pagar isso. Embora seja um serviço que eu acho que vale super, super, super a pena pagar, porque eu sei como é que eles preparam os guias oficiais, como é que eles estudam para fazer os exames, como é que eles passam nessas certificações, e eles são é realmente um serviço de qualidade. Não há nada que ultrapasse isso, não é? Não há nada que chegue a isso. Mas, numa lógica mais economicista, as pessoas não queriam pagar isso. Então descobriram que existiam as associações de guias voluntários. É verdade, elas existem. Mas as associações de guias voluntários não são os guias oficiais. E as associações de guias voluntários não são 100% gratuitos. E, sobretudo, e é isso que eu quero frisar aqui, as associações de guias voluntários não são para ser usadas pelo comércio, pelas agências de viagens, pelos grupos organizados de uma forma comercial. Isso é ilegal no Japão. Se existem grupos organizados por agências de viagens, mesmo que sejam estrangeiras, e que sistematicamente pedem os serviços dos guias voluntários do Japão para não terem que pagar aos guias oficiais do Japão, o que eles estão a fazer é burla, porque eles estão a burlar o próprio sistema japonês, em vez de utilizarem os profissionais que são certificados para prestarem este serviço, usarem aqueles que são simplesmente voluntários e que normalmente estão lá para que é que eles estão lá? Estão lá para pessoas que viajam sozinhas, estão lá para pessoas que viajam em grupos de estudantes, estão lá para os próprios estudantes que acabam de chegar. Portanto, eles estão lá porque os próprios japoneses, muitas vezes, porque estão a aprender uma língua estrangeira, por exemplo, querem praticar essa língua estrangeira que estão a aprender ou querem estar em contacto com estrangeiros, querem promover uma maior internacionalização da área ou querem promover determinados monumentos numa área que não tem um tecido de indústria turística muito desenvolvido e é mais difícil terem guias certificados que vão lá. Portanto, há muitas razões pelas quais os japoneses podem formar estas associações de guias voluntários e disporem-se a fazer este serviço. Mas não é um serviço profissional e não pode ser utilizada como uma alternativa mesmo válida, completa, aos guias turísticos. E começava a haver muito abuso disto. Lá está, abusar das ofertas. Começava a haver muito abuso disto, de vez em quando havia umas multas, mas não havia assim muitas. O que havia era problemas para as próprias associações dos voluntários, porque eles acabavam por incorrer num crime e pagar as multas, mas nem sequer davam um feedback depois a quem os tinha subcontratado, na verdade, de fazer isto. Então, era uma coisa que estava a correr mal, o próprio governo no Japão não estava eu acho, a portar-se muito bem com estas associações, porque eles não tinham a culpa de estarem a ser enganados, de estarem a ser utilizados para fins comerciais por outra, nem eram eles que ganhavam nada com isto. Mas eu queria deixar-vos aqui o aviso de que isso acontece. E também queria-vos falar de que estas associações não são 100% gratuitas. Portanto, este é só um exemplo, o Edo Tokyo Guide Group. Porque se vocês forem ao website geral da Japanese National Tourism Organization, vocês vão lá ver a entrada, Volunteer Guide, SGG, e depois vocês têm uma lista a nível nacional. Então, uma delas, por exemplo, este é do Tokyo Guide Group. Fiz aqui o print screen, vocês têm a ver onde é que eles estão, Tóquio, o que é que eles fazem, a área do Palácio Imperial, Harajuku, estão aqui a lista. Quais são os idiomas? Inglês, francês, alemão, espanhol e italiano. E tem um website. Quando eu carreguei no website, e vou para o website, vocês veem que não há um itinerário preset, vocês têm que lhes explicar, vocês viajantes, se tiverem a planear isto tudo sozinhos, autonomamente, e não quiserem nenhum consultor e nenhum guia, e nenhuma agência, nem nada. Vocês têm que os contactar, vocês têm que lhes dizer o que é que vocês querem,
Vocês, durante a vossa visita, vão utilizar transporte público e vocês vão pagar o vosso transporte público e o transporte público do guia, obviamente. A pessoa que vos está a acompanhar não vai estar a pagar as suas próprias despesas, vão ser vocês. Um, não inclui irem-vos buscar ao aeroporto, nem pick-up service, e não inclui fazerem reservas para eventos. Não é aceitável, eles deixam isso muito claro, uma agência de viagens utilizar este serviço. Todas as despesas de transporte, de refeição, o seguro não está aqui, mas eu sei que eles fazem, o seguro de acidentes pessoais do próprio voluntário também vão ser pagos por vocês. À parte disso, vão pagar 3.000 ienes, que é mais ou menos 30 euros. Sejam uma pessoa, ou duas, ou seis. Vão pagar 6.000 ienes, a 3.000 ienes. Portanto, isto até vai ficar diluído por todos. Portanto, esta coisa dos voluntários, não podem abusar, não podem chegar lá e depois não querer pagar nada. Eu digo-vos isto porque vou-vos descrever uma situação concreta que se passou comigo. Uma agência de viagens, não querer pagar um guia local, querer um voluntário. E depois, não aceitar pagar estes 3.000 ienes, que são ajudas de custo, nem as outras coisas como a entrada no monumento do guia, o transporte público, o bilhetinho do autocarro do guia, porque, como ele é voluntário, não vai pagar nada. E depois, ou são os viajantes que pagam naquela situação, ou é a pessoa que está a fazer a mediação entre a agência de viagem e o local. E isso cria imensos problemas na visita e, sobretudo, abusa de um sistema que é um bom sistema que existe para os viajantes independentes, não comerciais, e que é um sistema que funciona e que muitas vezes chega a sítios onde, lá está, as grandes rotas de turismo não chegam. Então, usem os sistemas que existem, sim, mas não abusem dos sistemas de uma maneira irracional, acho eu. Então, isto eu já vos expliquei tudo antes, pus aqui o texto, mas vamos falar tudo. Quarto na nossa lista. Não ignorem a direção da circulação ou as filas de espera no Japão. Por amor de Deus, não ignorem. Não ignorem, não ignorem, não ignorem. Eles levam isto a sério. As pessoas dizem sempre, claro que eu compreendo, então, até porque se vê, as pessoas estão em fila, nós naturalmente pomos-nos atrás delas. Mas depois, na prática, ficam a conversar, esquecem-se de pôr na fila mais cedo, acham, quando chegar o comboio eu levanto-me, ou não dá jeito, ou têm as malas e não querem ficar. Há mil e uma razões para as pessoas depois na prática não fazerem aquilo que na teoria já sabem. E eu estou a falar com jeitinho, está bem? Porque eu gosto muito de vocês e quero-vos dar boas dicas. Mas, agora a sério, não ignorem a direção de circulação. Os japoneses levam isto tão a sério que no chão está sempre marcado onde é que vocês devem estar. O Japão é assim. O Japão é um país que está feito para vocês não pensarem. Sério. Para vocês não questionarem, não pensarem, irem para onde vos mandam. Tudo. Isto é uma metáfora, mas é verdade. É que tanto no chão está marcada a setinha da direção, como na vida em geral, tudo vos encaminha para certa coisa. O Japão é uma sociedade em que as pessoas é suposto não pensarem, não questionarem. E nas coisas mais mundanas da vida isto também se nota. Se vocês querem entrar no comboio, vocês veem no vosso bilhete qual é o número da carruagem. E se a carruagem é, por exemplo, a 7, está aqui nesta plataforma, do comboio X, vocês vão ver, ora, na linha, não é? Do cais de embarque, onde é que está esta porta de embarque? É esta. Então vou-me pôr aqui à frente da porta. E está marcado no chão onde é que fazem a fila. Vocês não pensam, não questionam, não têm ideias. Não. O Japão não é um país para ser criativo. Quer dizer, é um país para ser criativo em muitas coisas, mas não é um país para vocês decidirem o que querem, como querem estar. Eu agora quero estar ali sentado na sala de espera e quando o comboio chegar eu logo me levanto e entro na primeira carruagem que estiver ao pé de mim com a porta aberta. Não. Não é isso que se faz no Japão. Eu sei que isto faz com que pareça um país muito rígido e muito desagradável de se viver. Sim e não, depende da vossa personalidade. Mas em Roma, ser romano, no caso do Japão, no Japão, ser japonês, se vocês fizerem isso, vai tudo correr bem. E vão-se dar bem e toda a gente se vai dar bem com vocês.
Portanto, quando vocês têm, por exemplo, o bilhete do Shinkansen, os viajantes, os turistas usam muito o Shinkansen. Tenham eles Japan Rail Pass ou não, mas usam muito o Shinkansen porque é aquele comboio bala, muito rápido, que dá imenso jeito. Então, se as pessoas têm o bilhete do Shinkansen, ou sabem o Shinkansen que vão apanhar, porque de acordo com o horário, pode ser o Shinkansen, neste caso Sakura, ou o Shinkansen Ikari, ou o Shinkansen Kodama, ou o Shinkansen Mizuho, ou o Shinkansen Nozomi. Portanto, há muitos tipos de Shinkansen. Naquela hora, imaginem que vocês têm um bilhete, meio-dia e meio. Ao meio-dia e meio vou apanhar o Shinkansen Sakura. Na carruagem, 6. Então não ficava em nenhuma destas. Porque esta paragem é o Shinkansen Mizuo, carruagem 5, Sakura, carruagem 5, Hikari, carruagem 5, Kodama, carruagem 5. Ou o Nozomi, carruagem 9 e o Hikari, carruagem 9. Portanto, vocês têm, e depois ali embaixo ainda tem porque aqui vocês vão ver que tem Hikari 2, tem o 5 diz Ikari lá em cima, o 9 diz Ikari lá em cima. Então vocês pensam, então o Shinkansen Ikari, afinal onde é que eu fico? Se for o Ikari de 8 carruagens, e vocês tiverem a carruagem 5, ficam aqui. Se for o Ikari de 16 carruagens e vocês tiverem a carruagem 9, vocês ficam aqui. Estão a ver? Há um que é mais comprido que o outro. Portanto, eles têm isso em conta. Diferentes comboios, com diferentes tamanhos, com números de carruagens diferentes. Eles marcaram tudo no chão. Se o vosso comboio é o comboio de 16 carruagens e vocês têm a entrada da carruagem 9, então vocês ficam aqui. Se o vosso comboio é o comboio de 8 carruagens e vocês têm a carruagem 5, então vocês ficam aqui. Portanto, está tudo marcadinho. E não só está marcado no chão, como está marcado em cima. Portanto, quando vocês estão de pé, em cima da vossa cabeça tem um ecrã azul e diz também qual é o número da carruagem. Porque às vezes pode haver demasiadas pessoas e vocês não conseguem olhar no chão. Então, isto está tudo marcado. E vocês fazem fila. Antes das coisas chegarem. Não é quando as coisas estão a chegar que vocês se levantam. Esta coisa das direções das setas também existe, por exemplo, nas escadas. Vocês têm uma direção para subir e uma direção para descer. Também existe na rua. Existem estas marcações amarelas. Estas marcações amarelas foram originalmente criadas para os cegos. Para ajudar os cegos ou ambíguos. Para ajudar os invisuais, as pessoas que são quase invisuais ou têm questões ao nível da visualidade e que são pessoas que usam aquelas canas para se guiarem. Não é? Estou a dizer de canas porque estou a traduzir de crane, mas se calhar isto tem outro nome. E portanto, porque aquilo tem uma certa rugosidade, tem uma altura, e portanto as pessoas conseguem se guiar bem no passeio. Mas, como isto foi uma técnica inventada no Japão, esta coisa do amarela com rugosidade, isto foi inventado no Japão e eles têm isto em todo o lado. E depois isto passou a ser utilizado também um bocado como guia para as pessoas andarem. Eu acho que é porque, como está marcado no chão, vai-se por ali. Então existe em todo lado. Também tem marcado onde vocês ficam parados à espera de alguma coisa, quando vocês vão virar uma esquina. Tudo, todas as direções do mercado do Japão. Se vocês vão apanhar autocarro, neste caso, conforme a linha do autocarro, conforme a cor da linha, vocês andam nesta passadeira. Este sistema, para que é que isto serve? Isto serve sobretudo quando há multidões. Eu vou passar aqui um videozinho. Não tenho a certeza se o som deste vídeo vai passar. Mas é para vocês verem como é que é, por exemplo, uma estação de grande movimentação, que é Shinagawa, em Tóquio, na hora de ponta. Está bem que isto é um vídeo em andar rápido, não é? Isto não é a velocidade normal. Mas há tanta gente em muitas destas estações que as direções têm que estar marcadas, senão as pessoas chocam todas umas com as outras e não há fluxo. A questão aqui é que o fluxo tem que ser contínuo. O fluxo não pode ser interrompido. E em muitos casos no Japão acontece também até ao nível das lojas de conveniência. Outra coisa que vocês não devem fazer é relaxar na pontualidade. Aquela coisa de estou a ir, estou indo, já vou, não dizer as horas certas. Isso é uma coisa que eles levam muito a sério. Por exemplo, vou-vos mostrar aqui uma notícia que também saiu no ano passado. No ano passado não, já há 2 anos, mas é relativamente recente. Perguntaram aos trabalhadores estrangeiros que estão no Japão
Normalmente são pessoas que vão ao Japão às vezes até para estudar e trabalham em part-time para complementar os seus gastos e perguntaram-nos a nível das diferenças culturais que encontraram no Japão, nos vossos trabalhos, o que é que encontraram mais? Então vocês vão ver que no topo das respostas está as regras muito apertadas, as regras mesmo, em relação às saudações e às boas maneiras, à etiqueta. Isto porquê? Porque se vocês trabalham no Japão, vocês têm que aprender o código de saudação de determinado negócio onde vocês estão. É costume, por exemplo, no negócio da restauração ou das lojas abertas ao público, quando vocês entram numa loja, todos os empregados da loja ou todos os funcionários do restaurante vão-vos dizer "Irashaimase", que é o bem-vindo ao restaurante. Portanto, estas coisas, e também quando saem, irem à porta, acompanhar-vos e fazerem uma vénia na porta quando vocês estão a sair. Portanto, estas coisas das maneiras, sim. Isso eles treinam as pessoas para saberem fazer, porque a clientela japonesa está à espera que isto aconteça. Se isto não acontecer, vão fazer uma queixa à loja. Eles levam isto a sério. Outra coisa, logo a segunda coisa, o ênfase da pontualidade. Então, isto é para vos dizer que os japoneses têm consciência que é preciso formar as pessoas, é preciso instruí-las, é preciso enfatizar, sobretudo se são estrangeiros e estão a trabalhar no Japão, que estas duas coisas são o mais importante. Reparem, não estamos a falar de qualidade do serviço, ou qualidade de serviço pelo critério ocidental. Não estamos a falar em qualidade dos produtos, não estamos a falar em saber explicar os produtos, ou responder às perguntas dos clientes, ou não se enganar no troco, ou limpeza da loja. Não! Estamos a falar em boas maneiras e pontualidade. E isto é super sintomático do Japão como um todo. Porque o Japão como um todo é assim. Se vocês tiverem boas maneiras, se vocês souberem falar com as pessoas, se vocês souberem que assuntos falar, que assuntos não falar, serem super pontuais, mais do que pontuais até, chegar cedo, e seguirem aquele conjunto de maneiras de estar e de ser que significa ser um bom japonês, isso é o que vocês precisam para se darem bem no Japão. E eu não estou aqui a dizer isto de uma maneira paternalista. É mesmo assim. Qualquer pessoa que já tenha vivido e trabalhado no Japão vos vai dizer coisas deste género. Não vão lá para estar a serem vocês próprios. Sejam vocês próprios com os vossos amigos, com a vossa família e sejam felizes. Mas no Japão tem que ser como os japoneses. Senão não funciona. Desculpem, mas é verdade. Portanto, relaxar na pontualidade é um big no-no. E coisas que vocês devem sempre dizer às pessoas são as horas exatas a que se vão encontrar, as horas exatas de uma reunião, as horas exatas de uma aula. As pessoas funcionam com horas, minutos. Horas, minutos. E porquê é que funcionam estas coisas das horas, minutos? É suposto vocês terem em conta, imaginem que vocês têm uma reunião marcada. Se vocês têm uma reunião marcada para as 8h30, vocês têm que ter em conta quanto tempo vocês demoram a chegar lá. Não é 8h30 para estar no edifício. É 8h30 pensando, ok, eu demoro este tempo de comboio, eu demoro este tempo a andar da estação até lá, quando eu chego ao edifício, isto ainda é no quarto andar, eu ainda tenho que passar pela segurança, ainda tenho que declarar o que é que eu lá vou fazer na entrada, porque tem um guichê de entrada, então, pronto. E depois o elevador pode ter filas, porque é hora de ponta naquela empresa, então eu tenho que ter em conta que tenho que estar lá 10 minutos antes para passar estas fases todas e não chegar atrasada à minha reunião. Vocês têm mesmo que planear as coisas ao detalhe, porque a hora que vos dão é a hora em que vocês já vão estar dentro da sala a começar a falar. Então vocês têm que estar lá antes e têm que ter em conta as coisas que vos vão comer estes bocadinhos de tempo antes da hora marcada. Vocês perguntam, Inês, mas isso agora é trabalho. Então, e na vida diária das pessoas? Sim. Na vida diária é suposto vocês chegarem antes da hora marcada. Para tudo. Mesmo para ir ao parque temático com os amigos. Mesmo para ir relaxar. Esta coisa é normal. Os amigos, quando se encontram, marcarem uma hora, toda a gente chega meia hora antes. Toda a gente chega meia hora antes. E depois, a última pessoa chega tipo 15 minutos antes e pergunta: desculpa, vocês estiveram à espera muito tempo. E toda a gente diz: Não, acabei de chegar. E vocês estão assim: Oi, eu cheguei quando tu chegaste e nós chegámos à meia hora. Porquê que estás a dizer que tu acabaste de chegar? Porquê? Para não ofender a pessoa que chegou só 15 minutos adiantado. Porque o mais importante é não ofender aquela pessoa.
Mas todos chegámos meia hora antes, aquela pessoa chegou 15 minutos atrasado e estamos adiantado e estamos todos a comportar-nos como se estivéssemos todos atrasados. Isto parece estranho, mas isto é o Japão, ok? E é normal e é tudo assim. Então, o que é que eu vos queria dizer? Esta coisa da pontualidade tem uma origem histórica e é fascinante, é um espetáculo. Então, eu pus aqui uma parte de um artigo que eu encontrei, porque eu queria mesmo partilhar isto convosco. Ainda por cima, é um artigo, está bem que ele já é antigo, mas foi escrito por um japonês e está muito bem documentado. Depois, se vocês quiserem, vão à Japan Review e vão ver o artigo todo. Então, quando o Japão estava a implementar o sistema industrial do Taylorismo na década de 20 do século XX, implementaram-se, a nível de gestão de fábrica, uma série de medidas de eficiência de tempo importadas da América. O que é o mais engraçado é que o Japão importou estas medidas do Taylorismo da eficiência industrial da América, mas transformou-as em vezes 2000. Então, como é quase típico, quase característico do Japão, eles pegaram numa ideia que era essencialmente uma ideia ocidental, mas depois no Japão eles foram overboard, ele explodiu aquilo tornou-se uma dimensão muito maior do que era originalmente. Então eles não se limitaram a importar as medidas do Taylorismo para a gestão da fábrica, eles pensaram, esta ideia da pontualidade e da gestão de tempo era boa, era se fosse aplicada a toda a sociedade japonesa. E depois, a partir daí, nunca mais parou. Então o que é que aconteceu? Implementaram em 1920 o Time Day, Toki no Kinenbi. Eu nem sabia disto, e a minha área é esta. Mas quando eu li este artigo, eu aprendi muita coisa. Então, o Tokyo Educational Museum, que hoje se chama o Museu Nacional da Ciência de Tóquio, em 1920, já ia dizer 2020, não, em 1920, ele criou uma exposição que falava da era Meiji e de várias exposições científicas com o tópico da vida diária e dos avanços tecnológicos e das melhorias das condições de vida da população através da industrialização, que tinha sido o grande foco da era Meiji. Uma industrialização do país e uma modernização do Japão à semelhança das grandes potências industriais do Ocidente. Então, quando eles fizeram essa exposição, eles enfatizaram a questão da eficiência e da gestão do tempo. E depois, o Museu Educacional de Tóquio, mais tarde, fez uma outra exposição chamada Time, Tempo, com o propósito de promover, olhem esta parte, o propósito de promover a pontualidade entre a população em geral. Na exibição, na exposição, vários pósteres foram apresentados, ilustrando textos como os que seguem. Isto são citações dos pósteres. O tempo consumido para maquilhagem ao longo da vida de uma mulher. E depois dizia o tempo. O tempo consumido em time and meeting text. Total time consumed for makeup throughout woman's life. Sim. Time and meetings will be cancelled again today. Ou seja, as reuniões vão ser canceladas outra vez. Outro texto. Be punctual in departure as well as arrival. Ser pontual na partida, tal como na chegada. Outro texto. A comparison of time spent in medieval examination in Japan and abroad. Comparação, este é lindo. Comparação do tempo, como é usado o tempo, no Japão e no resto do mundo. Portanto, havia quase, da parte dos japoneses, havia quase aqui quase um complexo de inferioridade, acharem que eles eram uma nação não suficientemente evoluída na gestão eficiente de tempo e que, portanto, tinha que ser super, super, super enfatizado, quer com os trabalhadores das fábricas, quer com a população em geral, esta quase febre da eficiência temporal para eles ficarem finalmente a par das nações ocidentais, numa lógica de complexo de inferioridade. O artigo continua e é tudo espetacular. Portanto, este movimento que começa em 1920 no Japão, de instrução deliberada da população para a enfatização da pontualidade,
Hoje em dia, a maior parte dos japoneses, eu diria, nenhum japonês sabe isto. Eles sabem que essa coisa do ser pontual é super importante para os japoneses, mas eles não vos vão saber dizer, isto foi por causa de uma exposição em 1920, por causa da lógica da necessidade de gerar do Japão se converter numa nação eficiente e com um modelo ocidental de eficiência industrial. Eles não vos vão explicar as coisas nestes termos, porque a memória coletiva desta exposição acabou por se perder no tempo. Contudo, os efeitos desta instrução deliberada da população para a pontualidade ainda se fazem sentir, e por isso é que eu acho que isto foi genial. Só para terem uma parte mais aqui do artigo que eu acho impressionante. On Time Day, portanto, nesta iniciativa Time Day, the Living Conditions Improvement League, a Liga para o Melhoramento das Condições de Vida, distribuiu panfletos em várias esquinas de Tóquio e montou 5 relógios em vários sítios-chave onde as pessoas estavam sempre a passar, para que as pessoas verificassem os seus relógios e acertassem os seus relógios por esses 5 relógios em pontos-chave da cidade. Esta ação de promoção da pontualidade em Tóquio depois estendeu-se a outras cidades do Japão, onde sociedades ou associações equivalentes a esta Liga para o Melhoramento das Condições de Vida foram aparecendo, tais como a Associação, a Sociedade da Pontualidade, a Associação de ter cuidado com o tempo, ou apreciar o tempo. Portanto, criaram-se estas associações em várias partes do Japão a fazerem coisas como distribuir panfletos às pessoas na saída das estações de transporte, montar relógios em sítios públicos para toda a gente ter os relógios acertados pelo mesmo. Isto é lindo! É meter os japoneses num formato que eles acham que é o formato perfeito no Ocidente e que eles acham que é a única maneira dos japoneses apanharem o comboio. Salvo seja, estou aqui a passar a piada, pun intended, apanharem o comboio da pontualidade do resto do mundo. E hoje em dia, 2020, chegamos a um ponto em que nós achamos que a pontualidade é japonesa e que nós, no Ocidente, é que somos super relaxados e atrasados constantemente para tudo. Opa, os latinos em particular. Os latinos é do género. Estou indo, chegando, e nós ainda estamos em casa a tomar banho e a vestir-nos. Estou a exagerar, mas às vezes é verdade. Portanto, achei fantástico e também bastante sintomático como uma coisa que nós consideramos super japonesa, os próprios japoneses consideram super japonesa, veio desta iniciativa toda. Mas é verdade, se vocês no Japão chegarem a horas, estão atrasados. Sério. Vocês não podem relaxar na pontualidade no Japão. Para além deste assunto toda a pontualidade, ou por falar neste assunto toda a pontualidade, este vídeo já está muito longo, são 10 coisas, mas neste ficam 5. No próximo ficam os outros 5, está bem? Se vocês quiserem saber mais sobre mais coisas que vocês não devem fazer no Japão, ou devem fazer no Japão, ou há para ver no Japão, ou não há para ver no Japão, vejam os vídeos que estão aqui ao lado, ou escrevam perguntas, que este canal serve para vos falar do Japão e da cultura japonesa, traduzida para miúdos, mas sempre com informação e com objetivo pedagógico. Uma grande beijoca para todos e até ao próximo vídeo, que vão ser as outras 5 deste conjunto de 10.